Dar início à nossa videoaula de hoje, onde a proposta feita pelo professor Alex Sanders foi a gente falar um pouco sobre cisalhamento. E me chamo Antônio Henrique, faço parte do terceiro semestre de mecânica do IFBA, Campos Simões Filho. E vamos começar agora a falar um pouco mais sobre o cisalhamento. O cisalhamento, né, ele está basicamente que sempre na nossa vida, né? Ele está em tudo nas nossas vidas. Como a gente pode ver no slide, né? O cisalhamento está presente em nossas vidas mais do que a gente imagina. Ao cortar uma folha é um pedaço de queijo, entre muitos outros exemplos. No caso de metais, podemos praticar o cisalhamento com tesouras, prensas de corte, dispositivos especiais ou simplesmente aplicando esforços que resultem em forças cortantes. Então, quando a gente utiliza a tesoura, né, para cortar até mesmo um pedaço de papel, aquele papel está sofrendo tanto a força tanto de cima quanto a que vem de baixo, né? Então, nesse momento, o cisalhamento, ou seja, aquele papel é cortado. Então, podemos chamar isso de cisalhamento. E ao ocorrer o corte, as partes elas vão se movimentar paralelamente por escorregamento, uma sobre a outra, separando-se. Então, como a gente já falou, né, esse fenômeno é dado o nome de cisalhamento. Como a gente pode até observar mesmo na ação do parafuso, né? Mas a gente vê aqui nessa figura aqui, onde ele está sofrendo uma força, né? Tanto de repulsão como de atração, está sendo puxado e a outra chapa está sendo repelida. Então, no caso, esse parafuso que foi submetido à tensão de cisalhamento, como a gente pode ver como ele ficou, né? Ele aqui no caso está partido, né? Então ele fica uma parte para lá e a outra parte para cá. Então, dando continuidade, né? Esse estudo de cisalhamento é de extrema importância, pois envolve a segurança de estruturas, por exemplo, é o caso do parafuso, apresentado na figura anterior. O material não foi bem dimensionado para a necessidade, ou o material ele não foi o indicado, por isso sofre o poderia se romper, colocando em risco a estrutura que estivesse, né? Então esse exemplo, né? Então, que a gente pôde observar do parafuso, né? Então esse teste de cisalhamento serviu para mostrar que aquele parafuso talvez não seja o melhor parafuso adequado para ser colocado naquela junta, naquelas tábuas de aço, né? Então ocorreu ali onde não foi bem dimensionado, né? Então aconteceu do parafuso se quebrar e poderia até colocar em risco a vida de algumas pessoas, talvez se ele tivesse colocado na altura, né? E aquele parafuso não estando bem dimensionado, poderia até mesmo se romper e a causar acidentes. Aqui também nós temos basicamente um outro exemplo, né? Onde esse cubo está sofrendo a ação tanto da parte de baixo como da parte de cima, né? Então a gente vê o eixo Z e as coordenadas X e Y. Então a gente pode observar que ele vai acabar ocorrendo o cisalhamento, né? Vai acabar partindo e as duas partes caindo paralelamente uma com a outra. Aí agora a gente vai ver o que é uma tensão de cisalhamento, né? Como é que a gente pode calcular essa tensão do cisalhamento. Tensão de cisalhamento ou tensão de corte é um tipo de tensão gerado por forças aplicadas em sentidos opostos, porém em direções semelhantes no material analisado, né? Então é uma tensão gerada, geralmente aplicada em lados opostos, como a gente acabou de ver tanto nas outras figuras como nos exemplos, né? Tanto uma tensão tanto de cima para baixo como de um lado
para o outro, né? Ela acontece paralelamente. Então é chamada de tensão de cisalhamento ou tensão de corte. Então, como a gente observa também, né? Quais são esses tipos de corte, né? Que a gente tem falado tanto assim de tipo de corte. No cisalhamento de pinos ou parafusos, há basicamente dois tipos de cisalhamento ou corte, tanto o simples e o duplo. A diferença entre eles está no número de partes que o pino pode se romper. Então a gente pode observar que se o pino se romper de um lado só,